Nesse vídeo aqui, eu vou contar para vocês quais foram os 8 hábitos que eu adquiri na minha vida que me trouxeram resultados imediatos e progressivos ao longo do tempo. Eu vou dividir aqui esse vídeo em hábitos relacionados à saúde física, ao desenvolvimento intelectual, vida financeira e relacionamentos. E eu tenho certeza que se vocês ficarem até o final, esses últimos 2 hábitos que eu vou falar aqui são os hábitos que mais me trouxeram resultados imediatos, instantâneos. E o primeiro hábito de todos, assim, que eu comecei a ter na minha vida, vai fazer 10 anos que eu comecei, e puxou os demais hábitos que eu vou falar aqui. Eu vou falar numa ordem que aconteceu na minha vida, na ordem que eu adquiri esses hábitos. E essa ordem, ela tem um sentido de ser, que um foi puxando o outro, vocês vão entender por quê. O primeiro hábito foi o hábito de fazer um exercício físico. Eu sempre fui daquela pessoa que entrava e saía da academia. Ai, porque a amiga saiu, eu saí também. Ai, porque eu não tenho dinheiro. Ai, porque, enfim, tô com preguiça. Então, eu nunca tive constância na academia. Há 10 anos atrás, eu falei, não, chega. Agora eu preciso tomar jeito. Inclusive, tem aqui no canal um vídeo que eu falo sobre essa minha virada de chave para o exercício físico. Então, se vocês quiserem saber mais profundamente sobre, eu vou deixar de sugestão aqui também nos vídeos desse canal. O exercício físico, ele foi um hábito essencial, porque o exercício é um hábito angular. Por que é um hábito angular? Porque ele acaba puxando outros bons hábitos. Quando você é sedentário, você não faz nada, você só trabalha, come e dorme. É basicamente isso. Você não está usando o seu corpo para o que o seu corpo precisa ser. O nosso corpo, nós somos seres ativos, nós precisamos estar em movimento, né? Antigamente, nós precisávamos de nosso corpo absolutamente para tudo, né? Porque não tinha facilidade do carro, da tecnologia, do controle remoto, do iFood. Então, a gente tinha que se movimentar. Com o passar do tempo, né? Com o avanço tecnológico, com toda a nossa contemporaneidade, que trouxe inúmeros benefícios, acabou que fez com que a gente ficasse cada vez mais sedentário. Então, o sedentarismo, além de causar prejuízos para a nossa saúde, ele nos torna assim, mais letárgicos, mais descansados, mais desmotivados para tudo na vida. Quando a gente faz o exercício físico, e eu senti isso na pele, biologicamente, o movimento, né, o esforço físico, ele gera pra gente, estimula a produção de diversos hormônios, serotonina, adrenalina, então, e fatores também, né, biológicos, que não cabe aqui, né, nem sou da área para ficar falando muito sobre isso, mas eu sei que gera, né, estimula a produção de vários hormônios que faz com que a gente se sinta mais feliz, mais motivado, menos ansioso, mais disposto. Então, ativa internamente várias coisas na nossa cabeça, no nosso corpo como um todo, que faz com que a gente fique mais motivado, se sinta mais capaz, mais disposto de fazer outras coisas. E teve uma outra questão também. Quando a gente faz exercício físico, que tá lá ralando lá na academia, eu ficava assim, cara, não vou pra academia, tô sofrendo aqui, entendeu? Me esforçando pra chegar em casa e colocar todo o esforço por água abaixo na primeiro pacote de biscoito, entende? Na primeira porcaria que eu vou comer. Então, meio que começar a fazer exercício físico me motivou a começar a me alimentar de forma mais saudável. Então, esse foi o segundo hábito que eu adotei. Primeiro, eu entrei pra academia, né? Comecei lá, até consegui emagrecer um pouquinho, mas daí eu fiquei, não, agora eu preciso me alimentar melhor para poder fazer jus a esse esforço que eu tô tendo aqui na academia.
Então, eu entrei, né, fui na nutricionista, comecei a fazer uma dieta, né, comecei a adotar uma alimentação mais saudável e, assim, sem restrições, porque o hábito, gente, o hábito é uma ação recorrente na nossa vida, né, que a gente está sempre, algo que a gente está sempre fazendo, e acaba sendo automatizado. Isso que é a definição aqui minha bem sucinta do hábito. É uma ação reiterada automatizada, né? Ou que se torna semi-automática. A gente não pensa mais, a gente só faz. A gente tem o hábito de acordar e de escovar o dente. Então, assim, a gente não pensa, a gente só faz, né? Ninguém precisa falar pra gente escovar o dente, não precisa colocar na agenda que tem que escovar o dente. Já se tornou um hábito. Então, quando a gente tem uma ação que é reiterada no tempo, ela vai se automatizando e o esforço para desempenhá-la diminui. Em compensação, os resultados vão aumentando por conta da constância. E é isso que aconteceu em relação à alimentação, mas só aconteceu porque eu não adotei nenhuma dieta restritiva. Eu queria realmente que a alimentação saudável se tornasse um hábito, né? Foi uma reeducação alimentar. Então, entrar, né, começar a me alimentar de forma mais saudável, ter o meu prato, né, com aquelas 5 cores que falam que a criança tem que ter no prato, sempre ter uma verdura, um vegetal no meu prato, e não só arroz, feijão e carne, o arroz e carne, como era antigamente, né? Ou então só aquele macarrão puro, ter sempre uma proteína, uma verdura, um legume, alface, gente. Eu sou adepta das folhas, né? Porque as folhas, elas são fibras que ajudam na saciedade, né? Ajudam na digestão. Então, assim, quando a gente tá de dieta, a gente acaba comendo um pouco menos de comida do que a gente tá, né? Acostumada. E acaba que a gente tende a sentir mais fome. Então, assim, as fibras, né, as verduras, os legumes que tem muitas fibras, ajudam nessa saciedade. E sem extremos, porque se eu me colocasse para não comer mais doce, zerar o açúcar, zerar o carboidrato, né, nem tem como, mas se fosse essa a ideia, essa dieta, essa alimentação não seria sustentável a longo prazo, mas eu queria que fosse. Eu queria que se tornasse efetivamente um hábito. Então, eu não queria emagrecer rápido para depois retomar o meu peso. Eu fui aos poucos, né, com uma orientação nutricional, nada de terrorismo, alimentação saudável, e eu comecei a alimentação, né, a academia, né, exercício físico, com alimentação saudável, me fez emagrecer. Na época eu queria emagrecer 5 quilos, eu acabei emagrecendo 12 quilos. Eu me tornei rata de academia, então realmente esses 2 hábitos iniciais lá da minha vida, há quase 10 anos atrás, transformaram, assim, acho que num prazo, assim, de 6 meses a 1 ano, eu já era uma outra pessoa. E acaba que o que acontece? Quando a gente endireita nosso corpo, nossa saúde, a gente se sente mais saudável, mais disposto, mais capaz, a nossa sensação de autoeficácia aumenta, que é essa sensação de capacidade mesmo. Eu comecei a querer mudar outras coisas na minha vida. Foi uma escadinha, como eu falei, uma coisa foi puxando a outra. Eu percebi que a minha manhã, né, eu estava muito mais disposta de manhã, porque o exercício físico, né, ele também estimula a produção de hormônios que ajudam a regular o sono. Então acabou que eu tive um sono de mais qualidade, eu comecei a acordar mais disposta. E aí eu comecei a querer colocar outras coisas na minha vida. Comecei a fazer academia na parte da manhã, dormir mais cedo, e esse hábito, esse terceiro hábito, que é o hábito de dormir mais cedo e acordar mais cedo, fez com que o meu dia rendesse muito mais, o meu sono tivesse mais qualidade, aliado ao exercício físico. O fato de eu dormir cedo fez com que eu ajustasse o meu ritmo biológico e eu comecei a me sentir muito mais disposta e descansada assim que eu acordava. Então, eu achava que eu não funcionava, assim, tipo, de manhã cedo. Eu ia dormir meia-noite, 1 hora da manhã, sempre. Eu achava isso super normal pra mim. Eu lembro que meu primo falava assim, eu durmo às 10. Eu falava assim, nossa, 10 horas, tipo, horário de criança dormir, nada a ver. Eu ficava assim, julgando, sabe, a pessoa que dormia cedo. Coitada, mal sabia eu. E aí, quando eu
percebi que, na verdade, o dormir cedo podia me trazer benefícios reais, assim, e, na verdade, eu comecei a dormir cedo porque eu tive que treinar de manhã, né, por não tava mais dando para treinar à noite, por causa do trabalho, filho e tal, rotina. Aí eu comecei a treinar às 6 horas da manhã, e quando isso aconteceu, obviamente, tive que dormir mais cedo. E aí eu percebi que era o melhor horário, de manhã, assim, é o melhor horário para treinar para mim, eu tô mais disposta. Sabe quando você, tipo, já fez a sua obrigação, já cuidou de você de manhã, já fez por você e tá pronta pro dia? E basicamente isso que aconteceu. Então, o hábito de dormir e acordar cedo foi, assim, um hábito puxado do exercício físico, da alimentação saudável. Foi puxando o outro. E que, de fato, assim, eu acho que tem uns 3 anos que eu vou pra academia de manhã cedo. Não foi lá 10 anos atrás, né? Mas foi uma necessidade que esses últimos hábitos que eu vou falar aqui aconteceram nos últimos 3 anos. Né? Fiquei lá na alimentação saudável, academia, cada vez mais internalizando esses comportamentos na minha vida. Não foi assim igual era antigamente, que era uma aventura, né? Não virei turista na academia, como eu sempre fui. Eu, de fato, permaneci constante, tanto na alimentação saudável, equilibrada, sem extremos, continuei comendo a pizza, hambúrguer, né? Mas de uma forma mais pontual e não assim, a lá vão ter como era antigamente. Mas esses hábitos, esses 2 primeiros hábitos foram lá atrás, há 10 anos atrás. E em seguida, né, nos últimos 3 anos, esses próximos hábitos que eu vou falar aqui, que foram que surgiram na minha vida. E um deles foi dormir e acordar mais cedo. E eu não sei o que acontece, assim, quando a gente começa a endireitar a nossa vida, que a gente vê que a gente consegue endireitar um lado, aí a gente se sente capaz, se sente eficaz, eu consigo, eu posso, e aí você quer endireitar outros lados também. Fala que se eu fizer isso, será que eu vou conseguir? Poxa, eu não achava que eu conseguia ser constante na academia. Consegui. Não achava que eu ia conseguir emagrecer, tipo, 10, 12 quilos. Consegui. Não achava que eu ia conseguir dormir cedo e acordar cedo. Eu achava pra mim, assim, uma coisa surreal. Consegui. Se eu começar a ler, porque, assim, eu admiro pessoas que leem, né? Eu queria ser mais inteligente, queria aprender mais coisas, né? E aí eu resolvi, não, vou começar a ler. Era difícil me concentrar, né? Era difícil não dispersar, fui aos poucos, mas foi um hábito. Foi o 4º hábito que eu adotei na minha vida, que de fato transformou, tipo, tudo surrealmente, né? Nem sei se existe essa palavra, mas há 3 anos atrás, né, mais ou menos, eu comecei a ler, e eu comecei com livros que eram do meu interesse, que eu achava que eu precisava aprender, que foi livros sobre finanças pessoais, né? Eu já tenho vários vídeos aqui, acho que tem uns 3 vídeos aqui no meu canal que eu falo sobre livros até recente, que eu falo sobre o hábito da leitura, tempo de leitura, e foi há 3 anos atrás que eu adquiri esse hábito de ler um pouquinho todo dia. Comecei com livros sobre finanças, porque a minha vida financeira estava cagada e eu queria aprender mais sobre isso, o básico, porque a gente não tem, infelizmente. Acho que hoje em dia está no currículo, né, escolar, mas na minha época não se falava sobre isso. E eu tinha muito a ideia de que investir, de coisa assim, era para gente que tinha dinheiro, gente rica, né? Então tinha muito assim essa ideia errada, né, da educação financeira, que era só para quem tinha dinheiro. E eu comecei a consumir conteúdos na internet sobre esse assunto e adquiri o hábito da leitura a partir daí. Então, ler um pouquinho todo dia, com certeza, mudou a minha vida. Eu li, assim, me coloquei para ler meia hora por dia. Era difícil, né, como eu falei, me concentrar, ter foco. Mas acabou que, hoje em dia, eu leio 2, 3 livros no mês. Com certeza valeu muito a pena, o tanto que eu consegui avançar como leitora,
né? A minha capacidade de leitura, de concentração, de compreensão da palavra escrita começou assim, muito pequena, mas avançou assustadoramente. E hoje eu sou apaixonada por livros, tanto que aqui no canal eu estou sempre comentando, né, nos vídeos, algo que eu aprendi nos livros que eu leio e que se aplica aqui para o que eu estou falando. Inclusive, uma grande motivação para ler é produzir vídeos aqui para o YouTube, porque eu compartilho muito das minhas leituras com vocês. Então, o hábito da leitura foi, assim, surpreendente para mim, que me melhorou muito como pessoa, sabe? E profissional também. E como eu comecei a ler livros sobre finanças, qual foi o quinto hábito? O quinto hábito relacionado à vida financeira foi a compra consciente. Eu sempre fui uma pessoa que comprou coisas que não precisava. Não sei se você sofre desse mal, mas eu acredito que isso é um mal que pega muitas mulheres. Eu lembro, gente, que a primeira vez que eu trabalhei de carteira assinada, eu gastei o meu salário antes de receber, porque eu fiquei tão empolgada que eu falei, não, vou receber no final do mês. Eu fui no shopping com o cartão da minha mãe, fui comprar roupa, sapato, bolsa, porque pela primeira vez eu não ia precisar da mesada, que eu nem recebia mais. Pela primeira vez eu não ia precisar pedir dinheiro pra minha mãe, eu ia ter o meu salário e eu gastei antes de receber. Feliz da vida. E desde então, sempre foi assim, de eu gastar mais do que eu ganhava, de eu comprar coisas que eu não precisava, de comprar porque a fulana indicou, porque a fulana comprou, porque eu achei bonito, sempre por razões externas a mim, a minha vida. E eu comecei com esse conhecimento que eu estava adquirindo, né, aos poucos a respeito de finanças pessoais, eu comecei a olhar para mim, para minha vida, e ver que eu precisava, antes de qualquer coisa, entender o porquê que eu estava comprando, se eu queria comprar alguma coisa, o porquê que eu queria comprar alguma coisa, para que serviria para a minha vida, se era necessário naquele momento eu comprar, ou se eu poderia esperar, se eu estava comprando porque alguém indicou, porque alguém usa, porque eu achei bonito em alguém, mas se fazia sentido para mim. Então, esse hábito de sempre que eu tenho vontade de comprar alguma coisa, eu pensar e não comprar no automático, eu não tinha. Eu simplesmente nem tinha dinheiro, tinha o cartão, gostava, gostei, eu quero, vou comprar. Comprava. Ainda mais com a internet, hoje em dia, a gente não precisa nem sair de casa para comprar, a gente nem precisa colocar o número do cartão, você já tá lá na Shopee, o número do teu cartão, já tá lá na Amazon, já tá lá na Shein, você só clica em comprar. Então, assim, é absurdo a facilidade do consumo hoje em dia. Então, acaba que a gente tem todas as motivações externas possíveis para comprar. É a blogueira que postou aquele produto que você acabou gostando, ficando com vontade de ter também. Então, assim, eu comprava muito por esse impulso, sabe? Por impulsos externos que, na verdade, não refletiam a minha realidade financeira, não refletia aquilo que eu realmente precisava e fazia sentido para mim. E aí eu comecei a ter esse hábito de sempre refletir o porquê que eu estava querendo comprar aquilo, se realmente fazia sentido para mim, se era necessário naquele momento da minha vida e o que ia mudar na minha vida se eu tivesse aquilo ou se eu não tivesse aquilo. Por exemplo, eu comecei a correr. Quando eu comecei a correr mesmo na rua, assim, correr na esteira, eu comecei a acompanhar pessoas que corriam. E aí pessoas que tinham o relógio mais fodástico de corrida, o melhor tênis, né, de placa para correr, não sei o que, a melhor roupa, né, de corrida, enfim. E imediatamente eu tive vontade de comprar tudo aquilo, por mais que eu ainda não fosse uma corredora, nem amadora. Eu estava só começando, né, eu estava conseguindo correr 10 minutos. Eu já queria comprar um monte de coisas de corrida.
E aí eu pensei, cara, não preciso disso agora, né? Eu só tô começando, né? Quando eu começar a correr, tem certos tênis que se você correr mais de 5 quilômetros, você começa a sentir dor, sabe? Dor no calcanhar, dor no pé, dor no tornozelo, dor no joelho, porque são tênis eles aguentam o impacto até determinado quantidade de quilômetros corridos, digamos assim. E eu só fui comprar um tênis melhor, aí eu comecei a usar o meu tênis que eu já tinha para corrida, e eu só fui comprar um tênis melhor quando eu comecei a correr 5 quilômetros. Porque quando eu comecei a correr 5 quilômetros, eu comecei a sentir dor no pé com o tênis que eu tinha. Aí eu pensei, não, agora é a hora de eu comprar um tênis melhor para conseguir correr melhor, correr mais, correr sem dor. Vocês entendem a diferença? Porque se eu fosse no impulso, até para motivar para que eu corresse, e pela todas aquelas influências, né, que eu estava recebendo para o consumo de produtos relacionados àquilo que eu estava fazendo, eu teria gastado um dinheiro forte ali no início, sem que fosse o momento ideal para aquilo. Então, esse raciocínio eu comecei a ter a partir desse conhecimento que eu tive a respeito de finanças pessoais, comecei a refletir sobre a minha vida financeira. E a partir daí, quando você começa a ter um pouco mais de controle dos seus gastos, você vê que as contas vão ficando mais em dia, você vai ficando menos endividada, vai até sobrando um dinheirinho. E aí eu comecei a querer investir. Comecei a ler livros também um pouquinho sobre investimentos. No YouTube eu comecei a assistir podcasts e também vídeos no YouTube a respeito de investimentos que antes eu achava que era só coisa de gente que tem dinheiro, e aí eu descobri que não. Então esse hábito de investir um pouquinho todo mês eu não tinha, eu adquiri a partir desse ponto aí que eu comecei a entender um pouquinho assim, gente, bem assim, básico do básico do básico, que eu comecei a entender, abri uma conta no BTG e comecei todo mês lá colocando um pouquinho. E esse hábito, né, no início, assim, é difícil, né, você se pagar primeiro, né, digamos assim, como falam os investidores, você se pagar primeiro para depois você gastar, né, com outras coisas, pagar as contas que você tem. É muito difícil você adquirir esse hábito no início, como todo hábito que vale a pena, né, gente? No início demanda esforço, mas vale muito a pena porque o poder dos juros compostos, dessa renda passiva, é uma coisa que quando você vai vendo lá o seu montezinho pequenininho, assim, crescer um pouquinho, sem você estar fazendo nada para aquilo, só colocando o mesmo valor todo mês, e cresce em proporção aritmética, né? E aí, aritmética ou geométrica? Eu não sei. Enfim, vai se duplicando, quadriplicando, e você fica, caraca, gente, eu sou, né? Tem lá, tu botou 100 reais, mas assim, mês que vem já boto mais 100, já não é 200, já tá 200 e pouco, entendeu? Então, assim, é um poder, né, dos juros compostos que vai te motivando a continuar com esse hábito. E foi um hábito também que eu adquiri, que eu tenho certeza que vai me trazer muitas vantagens para o futuro, ainda mais hoje em dia, né, que dependendo de aposentadoria a gente tá frito. Bom, agora os 2 hábitos que tiveram o resultado mais imediato na minha vida, esse 7º e 8º hábito, que são hábitos relacionados ao relacionamento interpessoal. Eu li alguns livros também sobre comportamento humano, sobre relacionamento, sobre autoconhecimento. E eu acho que quando a gente vai, como eu falei, a gente vai consertando mais áreas, quando a gente vai consertando mais áreas da nossa vida, né, a gente vai se sentindo capaz e vai querendo consertar outros. E essa questão do meu relacionamento, não tô falando relacionamento só amoroso com meu marido, mas relacionamentos em geral, assim. Aprender a lidar com pessoas é, assim, realmente fantástico, porque, assim, muda o teu dia, né, muda a tua cabeça, muda a forma que você vê as coisas. E a primeira coisa que eu aprendi é que eu não sou o centro do mundo. Nem tudo é sobre mim.
E o hábito que eu adotei é não levar as coisas pro pessoal. Sabe quando você vai num restaurante e ou no restaurante, ou você vai enfim, você vai em algum lugar que alguém vai prestar um serviço para você, você vai num banco, enfim, sei lá, em qualquer lugar que alguém vai prestar serviço para você e a pessoa é rude, a pessoa faz cara feia, não te trata bem, e aí você fica transtornada, você quer brigar com a pessoa, você quer discutir ali, você quer falar com o chefe, entendeu, da pessoa, pra dar, né, pra desabafar e tal, pra que a pessoa seja punida por aquilo, por aquele comportamento. E eu fiquei pensando assim, gente, a gente não sabe o que tá passando na vida da pessoa. Vai que a pessoa teve alguma situação na vida que ela tá assim, remoendo dentro dela alguma questão complicada, algum problema que ela tá passando e mesmo assim ela tá indo trabalhar porque ela precisa do dinheiro, porque ela precisa trabalhar, senão ela não estaria. Então a gente nunca sabe o que a pessoa tá passando. Então, assim, não é sobre mim. Então, assim, ela não tá sendo rude comigo porque eu fiz isso ou aquilo, ou porque ela acha isso ou aquilo de mim. Simplesmente porque ela não tá bem com ela mesma. E você começar a colocar essas lentes nos relacionamentos que você tem na sua vida, seja com pessoas conhecidas ou desconhecidas, acaba te deixando um pouco menos, assim, ansiosa, um pouco mais tranquila, um pouco menos ressentida com as pessoas, sabe? Diminui um pouco o seu ressentimento em relação às pessoas, a sua crítica em relação às outras pessoas. Quantas vezes, assim, meu marido não chegou do trabalho mais estressado, e já aconteceu comigo também, de acabar descontando nele algum estresse que eu tive no trabalho, alguma coisa que tá me afligindo, e eu acabo descontando no meu filho, descontando no meu marido, e ele descontando em mim. E imagina se eu levo tudo pro pessoal. Eu começo a discutir com ele por causa daquilo, ao invés de entender que, tipo, às vezes a pessoa tá passando por um momento difícil, um momento pessoal, um momento interno dela, que ela precisa do meu apoio, né? E se eu entro num confronto com a pessoa, os dois lados vão sair perdendo. Então, esse hábito de não levar as coisas pro pessoal, de entender que não é tudo sobre mim, que eu não sou o centro do universo, né, fez com que eu melhorasse imediatamente os meus relacionamentos e a forma com que eu via a vida, sabe, as pessoas, encarava as situações. E um 8º hábito que melhorou imediatamente o meu relacionamento é não ser reativa. Quando a gente é reativa, é quando a gente responde imediatamente sem parar a refletir diante de algo que alguém fez, alguém falou com a gente, né? Meu marido chega do trabalho, começa, tipo, desabafar, né? Desabafar, digamos assim, tipo, discutir coisas, reclamar de coisas, criticar coisas. E aí, qual é meu ímpeto, né? Qual era o meu ímpeto? Contra-atacar. Ah, mas você também? Ah, mas você... Sabe quando a pessoa fala com você alguma coisa? Ah, você fez isso, isso e isso. Não gostei. Aí, em vez de você parar, refletir, será que eu fiz isso mesmo? Será que foi legal meu comportamento? Será que eu posso mudar? Eu queria entender mais. Não, o que você faz? Você fala, ah, mas você também fez isso, aquilo e aquilo. Então, essa reatividade, você não conseguir absorver uma crítica, né? Faz com que acabe tendo confrontos, né, ressentimentos, e como eu falei, assim, ninguém sai ganhando, os dois saem perdendo. Então, muitas vezes, o silêncio é uma ótima forma de resolver problemas no relacionamento. Que tipo de silêncio? Às vezes a pessoa tá te criticando e você precisa, assim, refletir, melhorar, né, digerir aquela informação, em vez de contra-atacar simplesmente, imediatamente. Então, muitas vezes, já aconteceu de me falarem alguma coisa que eu não gostei, que eu não concordei, mas eu achei tão absurdo que não valia a pena a minha discussão. Não valia a pena os meus argumentos, de tão absurdo que eu achei aquilo. Eu falei, cara, a pessoa não deve estar bem.
entendeu? Tá falando isso, porque não é possível. Eu não vou nem falar nada, porque tão sem noção que não vale a pena eu começar a discutir aqui. Não, ela não vai me dar razão, porque tem a questão da vaidade, do ego, do orgulho. Então, assim, vou ficar quieta. Eu fiquei quieta. O que aconteceu? Acho que a pessoa se ouviu, refletiu e não teve um embate da minha parte, acabou que ela voltou atrás no que ela disse. Já aconteceu isso algumas vezes. E sempre quando eu ia, né, na reação, acabava que os dois lados, né, ficavam de cara feia, né, perdi a oportunidade dessa reconciliação, digamos assim, né. E eu acho que esses dois hábitos relacionados aos nossos relacionamentos, tanto não levar as coisas para o pessoal, como não ser reativa, são hábitos que demandam um esforço contínuo, da gente ter oportunidades a todo momento de fazer isso, né? De não levar para o pessoal e de não ser reativa. E é um hábito mesmo, porque se a gente entrar no automático, né, do que a gente faria sem pensar de forma consciente, a gente acaba entrando em confusão, discussão, criticando e não avançando nos relacionamentos, destruindo nossos relacionamentos e fazendo com que a nossa vida fique muito mais, assim, desgostosa, digamos assim, né? Então, recapitulando, tem aqui uma colazinha. Quais foram os 8 hábitos que ao longo dos anos mudaram a minha vida de forma progressiva e mesmo imediata? Exercício físico, alimentação saudável, dormir e acordar cedo, leitura um pouquinho todo dia, comprar de forma consciente e não automática, investir um pouquinho todo mês, não levar as coisas para o pessoal e não ser reativa. Eu tenho certeza que se você começar a adotar esses hábitos na sua vida, a sua vida vai melhorar demais, porque assim, a minha se transformou. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários quais desses hábitos você já adota e quais você gostaria de adotar na sua vida. Vamos conversar aqui nos comentários, me deixa muito motivada saber que vocês curtiram esse vídeo e o comentário é uma forma de vocês demonstrarem isso pra mim e da gente se aproximar um pouco por meio desses vídeos aqui do YouTube. Deixem sugestões também de temas, né, que vocês gostariam que a gente falasse aqui nesse canal e vou deixar sugestões de vídeos aqui também relacionados ao que eu falei, esses hábitos transformadores. Tchau, tchau!